Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um assunto ministerial, pastoral, que tem sido assim o pivô de grandes discussões, dificuldades, problemas entre as lideranças das igrejas, que é a transição que nós estamos vivendo nesses últimos anos da igreja moderna, né, com a igreja antiga, os costumes, os hábitos, o modo de fazer o culto, de cantar. E esses conflitos, eles rebatem, eles refletem diretamente também nas pessoas que estão na liderança. E a gente tem observado, visto muitos conflitos entre uma nova geração de pastores, pastores jovens de idade, né, que já estão se formando já de uns anos para cá, e os pastores com mais idade, que se formaram numa outra época, com outro modelo. Às vezes, até esses pastores jovens são até mesmo filhos dos pastores mais velhos que estão ali nessa igreja e começam a trabalhar junto com esses pastores. Eu, por exemplo, desde quando eu me tornei pastor, que eu fiz o meu curso de teologia, peguei minha credencial, eu tive essa bênção, essa experiência de sempre trabalhar com pastores com muito mais idade do que eu. Pastores que já estavam no ministério há muito tempo, pessoas que foram formadas num outro tempo, né? E eu posso dizer por experiência própria que mediar os conflitos que decorrem dessa diferença de idade, de épocas, é bastante delicado. Então eu queria que você desse uma atenção a esse vídeo, especialmente se você for um pastor jovem, um pastor até 30 anos, por exemplo, que você ingressou no ministério, né, com novas ideias, com novos formatos, com uma nova formação, e provavelmente você está aí trabalhando com um pastor que tenha mais idade, que já está há mais tempo no ministério. Então eu quero reforçar alguns pontos aqui da minha própria experiência. Eu estou há 10 anos já trabalhando, trabalhei em Belém, Santa Catarina, no Paraná, e eu quero reforçar alguns pontos que eu mesmo observei da minha experiência, começando citando um versículo de Levítico 19:32, que diz assim: Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Então, acima de tudo, né, o que eu vou falar aqui é que a gente tem que lembrar sempre que essas pessoas são dignas de honra, de respeito, né, da nossa admiração, independente do conflito que haja entre nós, que somos pastores mais jovens, e eles. Essas pessoas, elas merecem um respeito simplesmente, né, pelo fato de serem pessoas com mais idade do que nós. E ainda mais se for um pastor, um líder, né, uma pessoa que tem uma experiência cristã ou ministerial. Primeira coisa que nós devemos lembrar: nós temos a força, eles têm a experiência. Primeiro conflito que acontece: o jovem pastor, ele chega cheio de ideias, cheio de vontade, né? Ele quer fazer as coisas rápido, ele quer fazer acontecer na hora, às vezes até impondo, às vezes até confrontando pessoas da igreja, gerando conflitos, né? Falando as coisas na hora que pensa já fala. No entanto, o pastor mais velho que está ali, ele tem experiência. Às vezes o pastor jovem, ele quer resolver aquela situação na hora. Mas o pastor mais velho, ele já passou por uma situação semelhante àquela. E aí ele não resolve na hora. Ele quer esperar mais um pouco, ele quer deixar a situação acontecer para ver se resolve. Talvez até aquele pastor mais idoso que está ali, ele também já confrontou há um tempo atrás e deu tudo errado, e deu briga, a pessoa saiu da igreja. Então, quando o pastor mais velho diz não, não vamos fazer, ou vamos por aqui, vamos por ali, às vezes o pastor jovem, ele retruca, ele é tentado a questionar aquela decisão, ele não quer aceitar. E às vezes ele não entende por que o pastor mais velho está fazendo aquilo, ou está dizendo aquilo, ou não está fazendo aquilo naquela hora, né? Eu vejo muitos colegas, pastores, jovens, que às vezes até apontam assim que o pastor mais velho, ele até aceita algumas coisas
que não deveriam ser aceitas, que ele não confronta algumas coisas que deveriam ser confrontadas. Só que observando, a gente vê que o pastor mais velho ele tem uma razão para não fazer aquilo naquela hora. Ele tem uma razão para não dizer aquilo naquela hora. E isso está baseado na experiência que ele tem. Então, é uma coisa comum entre jovens e pessoas com mais idade, até mesmo fora da relação ministerial, a gente rejeitar essa ideia da experiência. A gente não gosta de ouvir isso. É igual quando um pai fala para o filho, né? Eu tô te falando por experiência, tô te falando porque eu conheço, tô te falando porque eu sei. É a mesma coisa nessa relação dos pastores jovens com os pastores mais velhos. Nós precisamos entender, respeitar, honrar, obedecer, né? Nos submeter quando esse pastor diz que não é para fazer, diz que é para fazer, porque ele está baseado em alguma experiência ali, às vezes uma experiência boa que ele fez e deu certo, e até uma experiência ruim, que ele também já tentou fazer o que a gente está dizendo que vai fazer ali e não deu certo. E a experiência desses pastores mais velhos, ela pode enriquecer muito o nosso ministério e nos impedir de cometer falhas que até mesmo eles cometeram antes de nós. Se você conseguir construir uma boa relação com o pastor mais velho que está trabalhando com você, especialmente se você é um auxiliar e ele é o pastor titular, que é o que acontece na maioria das igrejas hoje, e é o meu caso, por exemplo, que eu sempre trabalhei como pastor auxiliar de pastores titulares com mais idade. Aproveite para ouvir essa pessoa. Aproveite para ouvir as histórias, aproveite para perguntar, aproveite para saber sobre temas, sobre situações específicas que esse pastor mais velho já passou, como ele resolveu conflitos, né, de que forma ele foi, de que forma ele agiu, o que fazer, para onde ir, porque a experiência dessas pessoas é um conteúdo que raramente você vai encontrar num livro, na internet. Você tem ao seu lado uma pessoa única, uma pessoa exclusiva que tem uma experiência ímpar que pode ser compartilhada com você. Então, e também às vezes o que acontece? Nós estamos ali cheio de vigor, cheio de saúde, a gente tem a força, né? A gente quer fazer as coisas mais rápido, a gente quer fazer as coisas agora. No entanto, o pastor, ele já não tem mais essa força, aquele pastor mais velho, ele já não tem mais a força para fazer tudo isso. Mas ele tem experiência. E às vezes, por exemplo, a gente tem um projeto, né? Um projeto grandioso, um evento, uma ideia, né? Só que o pastor ele já não tem mais o pique para estar fazendo aquele projeto acontecer. Então, você que é o pastor jovem, você tem que ser as pernas daquele pastor com mais idade, os braços dele, você tem que assumir a parte operacional, braçal daquele trabalho, mas sempre, sempre, sempre ouvindo, acatando a experiência daquele pastor com mais idade. Se ele disser para você, vai por ali, vai. Se ele disser para você, não faz agora, não faz. Aproveite a experiência desse pastor. Então, cuidado para você não rejeitar, não descartar a experiência do pastor com mais idade que está trabalhando com você e fazer as coisas baseado apenas no seu ímpeto jovem, até mesmo que pode ser verdadeiro, pode ser real, pode ser pura, a vontade de fazer as coisas, de fazer acontecer, de ver as coisas darem certo. Só que isso às vezes pode nos cegar e nos impedir de ver coisas que aquele pastor com mais idade ele está vendo. Né? Ele está vendo que ali vai dar alguma coisa errada. Então, cuidado. Outra coisa é que nós temos a velocidade, mas os pastores mais velhos, eles têm a cautela. Nós somos uma geração pós-globalização, nós somos uma geração da internet, do micro-ondas. Para nós, tudo é rápido, né? Nós somos a geração do Uber, né? A gente chama e logo está no lugar. Os pastores que estão nos pastoreando, que estão nos treinando, que estão nos mentoreando, eles viveram numa outra época, eles estão num outro ritmo, numa outra velocidade. E isso deu para eles uma cautela que nós não temos, que nós nem tivemos como adquirir. Então, essa questão do tempo das coisas é muito importante. Eu consigo observar muito com os pastores com quem eu trabalho, já trabalhei, que estão na equipe das catedrais onde eu trabalho,
que eles não têm a pressa que a gente tem. Às vezes a gente se atropela tudo, a gente quer fazer 1000 coisas, a gente quer que as coisas aconteçam agora, a gente planeja hoje para acontecer amanhã. E esses pastores não, eles estão num outro ritmo mesmo, numa outra velocidade, essa aqui é a palavra. E aí muitos pastores jovens acabam saindo na frente, disparando na frente, deixando os pastores com mais idade para trás, o que acaba sendo até uma falta de respeito, né? Excluindo aquele pastor com mais idade, né? Não dando para ele a possibilidade de participar na velocidade dele, no tempo dele. Então nós precisamos, nós pastores mais jovens, às vezes desacelerar o passo, dar uma acalmada, né? Andar na velocidade daquele pastor, mesmo que isso signifique às vezes até atrasar um pouquinho algum prazo, alguma meta, alguma agenda da igreja, né? Mas para que aquele pastor com mais idade possa estar ali, né? Possa estar junto. E às vezes aquela demora, aquele atraso, que a gente chama de atraso daquele pastor mais velho, na verdade é até proposital, porque ele está fazendo aquilo com alguma razão, é alguma espécie de cautela que a idade dá para esse pastor, que seria impossível a gente ter, porque a gente é jovem, é natural da juventude não ser cauteloso, né? Fazer as coisas na hora, pensando pouco ou quase nem pensando, né? Então aproveite a cautela do pastor mais velho que está trabalhando com você, ou para quem você está trabalhando, ou que está trabalhando junto contigo, para te proteger de algumas situações que até você acabaria se colocando se não fosse esse pastor ali ao seu lado. Terceiro, nós ouvimos pouco e eles falam muito. Se você está trabalhando com uma pessoa que tem mais idade, você já deve ter percebido que eles têm muitas histórias para contar. Eles viveram muitas histórias. Eles têm o dobro, o triplo, né? Eles têm um número exorbitante de histórias para contar. Eles querem falar, eles querem contar. E eu vejo assim com muita tristeza a falta de interesse de alguns pastores mais jovens em ouvir os relatos, os testemunhos, o começo, o pioneirismo desses pastores mais idosos. A forma como alguns pastores jovens ignoram a fala desses pastores mais velhos é completamente desrespeitosa. Então, eu quero lembrar que nós jovens, nós estamos no momento de ouvir, de absorver. Nós não temos ainda muita bagagem para sair por aí falando alguma coisa, né? A gente tem que ouvir essas histórias, ouvir a forma como era pastoreado, como era evangelizado, como era aberta uma igreja, como era construída uma igreja antigamente, que nós nem sequer vamos mais ter a oportunidade de viver essa experiência, né? Os pastores jovens, como eles contam, que andavam a cavalo, que saíam pelas serras, que pegavam barcos, né? Você tem experiência você tem a oportunidade de ouvir experiências que você não vai poder viver mais. Então é só ouvindo aquele pastor que está ali perto de você, né? E até mesmo assim, nos cultos, nas reuniões, nos discipulados, né? Existe uma grande discussão, uma grande conflito, porque o pastor mais idoso às vezes não tem até um pouquinho o controle do horário, né? Quando ele prega, ele quer falar mais, ele conta histórias, ele coloca umas 3, 4 histórias no meio da pregação dele. Isso é natural da idade, é bom. E às vezes o pastor mais jovem ele fica ali agoniado, ele acha que não deveria ter aquilo, que o pastor não deveria falar assim, que ele não deveria falar tanto, que ele não deveria falar aquilo que ele está falando, né? Só que a gente esquece também que ali na igreja tem outras pessoas idosas que se identificam, que gostam, que querem ouvir. Então, assim, essa questão da fala e do ouvir e do falar, cara, é um conflito muito grande. É um conflito muito grande. Às vezes o jovem também tá ali sem paciência, imergido no celular, no fone de ouvido, num jogo, no WhatsApp. Às vezes tá ali do lado daquele pastor mais velho, num carro, numa mesa, num jantar, em casa, onde for,
tendo a oportunidade de ouvir aquela personalidade que está ali, que é um pastor, né? Que é uma pessoa que tem história, que tem ministério, que tem bagagem, e ele está ali só de corpo, né? Porque ele está ali no celular, tá assistindo uma série, tá conversando com outra pessoa no WhatsApp. Então eu quero te dar um conselho, que é um exercício que eu tenho feito também. Nós, pastores mais jovens, nós precisamos ouvir mais. Ouvir mais os nossos pastores. E nós desse ano de 2020, nessa época que nós estamos, nós temos a oportunidade de estar entrando no ministério onde ainda tem muitos pastores vivos. Essa aqui é a verdade, eu vou falar uma coisa aqui certa, vivos. Pastores bons que abriram caminhos antes de nós e a gente está com eles aqui. Né? As gerações, talvez daqui 20 anos, daqui 10 anos, daqui 30 anos, elas só vão poder ler sobre esses pastores, se houver algum material. Elas só vão poder assistir algum vídeo que possa ter gravado deles. Mas nós não, nós estamos com eles aqui, agora. Então a gente precisa aproveitar essa oportunidade para ouvi-los, para absorver deles o máximo que a gente puder. Quarto, nós nos consagramos e eles se consagram mais. Olha, isso é uma grande diferença que existe entre o pastor jovem e o pastor com mais idade. É a consagração, que inclui tudo: a vida de oração, a vida de leitura bíblica, a vida de jejum, o modo de viver, o modo de se comportar, a santidade, o linguajar, tudo que envolve o processo de consagração. Nós, pastores jovens, nós já crescemos com muito mais artimanhas, com muito mais tentações, incluindo a questão tecnológica, né, que nos torna mais difícil o processo da consagração. Os pastores mais velhos, eles cresceram numa época que era comum você pastorear uma igreja e ir todos os dias de manhã para a igreja orar. Por exemplo, eu ouvi isso de um pastor com quem eu trabalhei. E até hoje ele faz isso. 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, ele vai lá e começa o dia orando na igreja. Então isso é uma raridade de um pastor jovem fazer, por exemplo. Até porque a rotina, se você é um pastor jovem, especialmente está trabalhando em tempo integral no ministério, a rotina já é outra. A gente já acorda já bem louco, é para fazer uma reunião, é para fazer um ensaio, é para fazer um discipulado, a gente já acorda, já a primeira coisa que a gente pega é o celular para responder milhões de mensagens e milhões de grupos de WhatsApp. Então, os pastores mais velhos, eles têm um processo, uma vida pessoal de consagração que para nós é um desafio assim muito, muito maior em ter. Só que a gente pode aprender com eles, com o exemplo deles. Às vezes é verdade que eles fazem menos do que nós, é verdade. E até um direito deles, né, fazer menos do que nós, porque eles já trabalharam muito. Mas enquanto nós estamos na rua fazendo o que é o nosso dever mesmo, eles estão se consagrando, eles estão orando, inclusive orando por nós. Então, aproveite para se espelhar, para ser inspirado, para ser contagiado pela santidade, pela vida de oração, pelo exemplo de conduta, de consagração desse pastor com mais idade que está ao seu lado. E esse consagrar, essa consagração desse pastor mais velho, é que às vezes faz ele tomar algumas decisões que nós não entendemos. Porque essa que é a verdade, a gente está ali na força do hábito, na força do projeto, na velocidade do trabalho, e a gente quer fazer acontecer as coisas, às vezes até assim, como se fosse apenas um processo, uma organização, até uma empresa, a gente trabalha tudo na tabela, na folha, no computador, só que aquele pastor ele está tomando uma decisão baseado em alguma coisa, às vezes que ele recebeu de Deus na oração, que ele ouviu de Deus, uma direção que ele ouviu de Deus, que a gente não consegue entender, né? Porque ele realmente está sendo direcionado ali pelo Espírito Santo. Olha, não são poucos os conflitos que eu já vi e já vivi, né, nessa ordem. Nós precisamos respeitar a vida de consagração, de oração, a espiritualidade, a santidade desses pastores mais velhos
a quem nós estamos servindo, com quem nós estamos trabalhando. Lembre-se sempre, nós nos consagramos, mas eles se consagram mais. Outra coisa, nós de tablet e eles de agenda. Ou nem isso, né? Nós precisamos fazer todo o esforço do mundo para mediar esse conflito que a internet, a tecnologia colocou entre jovens e adultos e idosos. Não só no ministério, mas eu vou me deter aqui à questão ministerial. Hoje não, já está bem comum, né? Mas há uns 5 anos atrás ainda era um tabu alguém subir num púlpito, por exemplo, pregar com um celular, pregar com um tablet, pregar com um notebook. Ainda era um tabu você subir no altar para pregar sem ter uma Bíblia na mão porque a sua Bíblia estava no celular, né? Então, nós precisamos entender isso. Os pastores mais velhos, eles são do papel, eles são da caneta. Se você está trabalhando com um pastor mais velho, cara, evite o virtual. Evite. Claro que eu sei que tem pastores que têm essa habilidade, mas a maioria deles não. Então, prepare sempre alguma coisa escrita, no mínimo digitada. Coloque uma folha na mão dele, ajude ele. Coloque uma caneta, anote, né? Ele sempre vai te trazer alguma coisa anotada. Às vezes ele não vai conseguir te enviar uma coisa por WhatsApp, ele não vai conseguir te enviar uma coisa pelo computador, né? Ou às vezes ele não tem nem nada anotado, às vezes ele não tem nem o hábito de anotar, nem de escrever, nenhuma agenda. Então, você tem que auxiliar esse pastor nisso, né? Sem causar nenhum tipo de constrangimento, sem desmerecer, sem diminuir, né? E sem até reprimir esse pastor, porque ele não sabe mexer no celular, ou ele mexe errado, né? Então você precisa ser uma espécie de secretário digital, secretário tecnológico aí que vai estar ajudando nisso. Eu digo por experiência própria, digo por coisas que eu já vi alguns pastores jovens fazendo, com pastores com mais idade, assim, que são inaceitáveis, né? Coisas assim constrangedoras. Nós precisamos mediar esses conflitos, né? A questão tecnológica da igreja, por exemplo, é uma coisa que bate muito forte, a questão da mídia, da publicidade, né? O pastor jovem, ele quer transmitir um culto ao vivo, ele quer colocar um data show, ele quer dar os avisos no data show, ele quer fazer mídias sociais pro Instagram, pro Facebook. O pastor que tem mais idade não consegue entender a relevância disso às vezes, né? Às vezes tem uma questão de um investimento financeiro. O pastor que tem mais idade não vê o porquê de fazer isso, porquê de dedicar tanto tempo nisso. Às vezes o pastor jovem, ele trabalha muito tempo na frente do computador, né, digitando uma apostila, preparando um sermão. A gente trabalha na frente do computador. Para o pastor mais velho, pode parecer que você não está trabalhando, né? Ele pode pensar, né, que você deveria estar na rua, que você deveria estar visitando alguém, porque era o que ele fazia na época dele. Então, todos esses conflitos que a tecnologia coloca entre um pastor mais jovem e um pastor mais velho precisam ser mediados com muita habilidade, com muita calma, com muita paciência, né? Porque não é raro ver uma pessoa mais jovem brigando com uma pessoa de mais idade por causa de um celular, por causa de um aplicativo, por causa de uma mensagem, por causa de qualquer situação que envolva a tecnologia, né? Outra coisa, nós queremos conforto e eles merecem o conforto. Eu quero te dizer, se você é um pastor jovem que está me ouvindo, você não está na idade de descansar. Você não está na idade de fazer algo fácil. Você está na idade de plantar. Você está na idade de trabalhar, meu irmão. Você está na idade de ir para a rua mesmo. Você está na idade de viver as dificuldades, as vicissitudes do ministério. E sempre que você puder, promover algum tipo de conforto para esse pastor com mais idade que está trabalhando com você. Não é o nosso tempo, não é a nossa hora de descansar, não é a nossa hora de estar trancado no escritório com ar-condicionado, não é a nossa hora de ter um carro para trabalhar. Se der, tudo bem, mas se não der, a gente tem que botar a cara no sol e trabalhar, porque é a nossa hora, não é a hora de ter conforto, né? Então a gente já cresceu, já ingressou. Até a maioria de nós que vem pro trabalho em tempo integral no ministério, se você já veio, se você pensa em vir ou se você quer vir,
A gente já quer vir cheio de garantias, cheio de condições, a gente já quer uma sala, a gente quer um computador, a gente quer saber qual é a estrutura da igreja. Tudo isso, né? Que antigamente os pastores mais velhos, eles não olhavam para isso, ou nem tinham como pensar nisso, né? Como eu tô falando para você, era o cavalo, era o barco, né? Era sem carro, era com uma roupa, era um paletó, dois, né? Era dormindo onde dava, era dormindo numa rede, era dormindo na casa dos irmãos, né? Então nós precisamos entender. Eu digo assim, olha, misericórdia, tem muitos pastores jovens que são mesmo folgado, né? E a gente sabe, isso aí seria assunto para um outro vídeo, né? Que tem muita gente que quer se encostar na igreja, né? Recebendo ali um salário. E esse cara é um cara jovem. Nós não estamos na idade de ter conforto, nós estamos na idade de trabalhar. Nós temos força, nós temos saúde, nós temos juventude, nós temos tempo, nós temos gás, nós temos lenha para queimar. E nós devemos respeitar esse pastor com mais idade que está trabalhando conosco, ou para quem nós estamos trabalhando, se ele é o seu pastor titular, até mesmo se você tem uma relação familiar com ele. Proporcione conforto para ele, honre ele. Sempre que der para deixar ele descansando, sempre que você puder fazer alguma coisa no lugar dele para que ele não faça aquele esforço, vai e faça. Porque essa pessoa já trabalhou muito. Talvez ela já trabalhou mais do que a gente vai conseguir trabalhar a nossa vida inteira. Eu tô falando de trabalho físico mesmo, de trabalho braçal. Então, seja essa pessoa que facilita, seja essa pessoa que honra, seja essa pessoa que proporciona conforto. Estou falando das coisas mais complexas até as mais simples, né? De não deixar ele levantar, de não deixar ele fazer alguma coisa, de servir uma água, servir um café, de se antecipar às necessidades dessa pessoa. Isso é muito, muito, muito importante, é santo, é agradável aos olhos de Deus. E por último, eu coloquei aqui o seguinte: nós seremos eles, e eles já foram nós. Você deve entender isso, que se Deus te der a graça e tudo der certo, você também vai envelhecer trabalhando no ministério, vai estar vivo, e quando você estiver lá, no auge dos seus 60, 70 anos, uma outra geração vai estar vindo depois de você, e a gente não consegue nem mensurar, nem imaginar quais as diferenças que vai ter entre nós e eles, porque nós que temos 30 hoje, a gente ainda tem um pouquinho da raiz, né? A gente ainda pegou uma época boa ali, de 1990, 1985, a gente ainda sabe os corinhos, né? A gente ainda pegou uma igreja sem ar-condicionado, a gente ainda andou de ônibus, né? Agora a geração que está vindo agora, eles ainda vão ter muito conflitos com a gente, né? Então a gente precisa plantar hoje também, você honrando, você obedecendo, você amando, você respeitando esse pastor com mais idade que está trabalhando com você, você está plantando também para o teu futuro. Né? Então, lembre, esse pastor também já foi um jovem, ele também já foi cheio de sonhos, ele também ingressou no ministério em algum momento, deixou uma carreira profissional, fez várias renúncias para ingressar no ministério ainda jovem, né? Ele já teve a sua força, ele já teve a sua beleza, ele já teve a sua velocidade, e só que amanhã você vai ser como ele, né? No futuro você vai ser como ele. Você também vai ser um idoso. Você também vai estar mais velho, mais cansado, né? Talvez você tenha mais dificuldade de entender a forma como as coisas evoluíram no futuro. Então a gente precisa ter essa compreensão. Se você é um pastor mais jovem, trabalhando com pastores mais idosos, mais velhos, e você tem algum tipo de conflito que não foi apontado aqui, ou quer contar a sua experiência, comenta aqui embaixo. E vamos trocar essa ideia a fim de que nós, pastores jovens, possamos honrar mais, trabalhar mais e servir mais os pastores com mais idade que estão aí para nos ensinar, que abriram caminhos antes de nós e que merecem toda a nossa honra. Deus abençoe você.